Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. A minha oração é que Deus continue a falar consigo através destes textos bíblicos. Que eles de facto sejam palavra de Deus no seu coração, sejam uma bênção no seu coração e que aquilo que você vai ouvir tenha consequências práticas no seu dia-a-dia. Gostaria então de abrir consigo a Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 16. Se você tiver então a sua Bíblia, vamos ler a partir do verso 27. Diz assim: Pois o Pai amo-vos a todos, porque vocês me amam e acreditam que eu vim de Deus. Eu saí de junto do Pai para vir a este mundo. Agora deixo o mundo e vou novamente ter com o Pai. Este texto aqui é, de facto, uma afirmação interessantíssima da parte de Jesus Cristo. É talvez uma das afirmações mais categóricas e mais lindas que Jesus faz. Ele aqui refere-se à sua encarnação, ao facto de ele estar com Deus de eternidade em eternidade e se ter feito homem e habitar no nosso meio. Jesus Cristo aqui afirma, sem qualquer sombra de dúvida, de que Ele é Deus e de que Ele se fez homem para nos vir salvar. Esta é uma das afirmações mais interessantes das Escrituras. Talvez alguns céticos, talvez algumas pessoas que põem em dúvida a divindade de Jesus, aquilo que Jesus Cristo veio fazer no nosso meio, diante destas palavras de Jesus, têm que se render às evidências. Infelizmente, as pessoas dizem que Jesus era um bom homem, Jesus era talvez um profeta, como muitas religiões o dizem, mas põem em causa que Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquele que se fez homem e habitou entre nós. Diz aqui este texto que ele saiu de junto do Pai para vir a este mundo. Ele estava na eternidade com o Pai. Ele era o Deus Filho que habitava com o Deus Pai, Deus Espírito Santo. E se fez homem para vir a este mundo. E neste momento Jesus está a dizer que está prestes para subir de novo para junto do Pai. Jesus fala sobre este evento incrível que é a descida do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus conhecedor de todas as coisas. Esse Deus se fez carne e habitou entre nós. A descida desse Deus junto da humanidade, junto da sua criação. Esta aqui é uma das verdades mais profundas das Escrituras. E nós não podemos olhar para elas com leveza, nós não podemos olhar para elas fingindo que não existem. Não. Aqui Jesus declara-se como Deus feito homem, aquele que veio dos céus para habitar entre nós. Qualquer outra pessoa hoje que quisesse tomar o lugar de Jesus, certamente não poderia fazer uma afirmação tão categórica. Infelizmente, falsos cristos se levantam. Infelizmente, há pessoas que se dizem Messias, que se apontam como profetas relevantes nos nossos dias. Homens que assumem um papel de destaque em muitas religiões no mundo, dizendo que eles próprios são alguma coisa. Mas a Bíblia mostra que o único que não pecou foi Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo foi o único que veio do Pai e é o único que volta para o Pai desta forma. Há muitas afirmações nas Escrituras acerca da vinda do Messias. Na Bíblia encontramos provavelmente umas 300 afirmações, 300 textos bíblicos que falam sobre a vinda de Jesus, sobre o seu significado, sobre o seu objetivo, quer antes, quer mesmo durante o tempo em que Jesus aqui esteve. A Bíblia nos aponta que Jesus Cristo veio para servir a humanidade, mas também ela nos diz que Jesus Cristo um dia virá para estabelecer o seu reino, que durará para sempre. Antes que isso aconteça, todos nós precisamos de ver Jesus Cristo, este Filho de Deus, eleito pelo Pai, e precisamos de o receber como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro nos diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia aqui afirma categoricamente que só através de Jesus nós temos vida eterna e salvação. Não há qualquer outro nome, qualquer que seja, de homem, de mulher, de ser, seja ele qual for,
pelo qual nós possamos ser salvos. Nem os apóstolos, nós não podemos ser salvos pelos apóstolos. Nós não podemos ser salvos nem inclusive pela mãe de Jesus. Nós não podemos ser salvos por qualquer religião. Nós não podemos ser salvos por qualquer outra coisa além do próprio Jesus Cristo. E isto é o que a Bíblia nos afirma. Se você é cristão, e eu creio que sim, você está interessado em ouvir aquilo que a palavra de Deus lhe diz, por isso está a ouvir este programa, eu quero dizer que o nome de Jesus é o único que nos pode dar vida eterna. Infelizmente, várias vezes as pessoas tentam encontrar outros caminhos para Deus. O próprio Jesus afirmou neste Evangelho de João, e nós vimos há poucos programas atrás, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isto nós temos de ter bem presente na nossa mente se queremos ter um relacionamento sério e profundo com Deus. Não importa a sua religião. Não importa qual é a congregação onde você se reúne. Importa é se você tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se é Jesus Cristo o único mediador pelo qual você se relaciona com Deus. Isso é que faz a diferença na sua vida. O texto bíblico continua. Este texto continua e nós já lemos aqui o verso 28 dizendo: Eu saí de junto do Pai para vir a este mundo. Agora deixo o mundo e vou novamente ter com o Pai. Estas palavras aqui de Jesus revestem-se ainda de maior valor para todos nós que precisamos de um Salvador, que nos garanta essa mesma salvação. E é Cristo, de facto, é essa garantia. Jesus Cristo é o único que se tornou homem, é o único que ressuscitou, é o único que subiu e está à direita de Deus Pai e intercede por si e por mim. Talvez por desconhecimento, muitas vezes, da própria Bíblia, muitos de nós que somos cristãos vamos acrescentando coisas, não percebemos como nos relacionamos com Deus. Mas a Bíblia é muito clara que o nosso relacionamento com Deus passa única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. O verso 29 deste capítulo 16 do Evangelho de João diz ainda: Disseram-lhe os seus discípulos: De facto, agora falas claramente e não por comparações. É bom notar que Jesus não procurou dizer tudo quanto sabia aos seus discípulos. Jesus foi revelando as coisas, digamos assim, progressivamente. Conforme a capacidade que os discípulos tinham de entender, então Jesus ia revelando mais e mais acerca dele e da sua missão. No fundo, é mais ou menos a atitude que Jesus tem com os discípulos, é a mesma que cada pai tem com os seus filhos. Com os nossos filhos que são pequenos, nós não podemos revelar todas as coisas sobre as ciências, sobre a natureza e talvez aquelas perguntas mais difíceis, como quando as crianças perguntam como é que nasceram, os pais ficam atrapalhados sem saber o que explicar, pois têm que dosear a quantidade de informação que vão dar às suas crianças para que elas possam ir crescendo de uma forma saudável. Jesus faz o mesmo conosco. Ele vai nos revelando progressivamente aquilo que Ele é e aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Jesus não nos dá mais conhecimento nem mais responsabilidade do que aquela que nós podemos suportar. De facto, os discípulos aqui vão compreendendo pouco a pouco quem é Jesus. Eles já conheciam Jesus, eles já conviviam com Jesus há muito tempo e agora eles começam a perceber que Jesus está a falar com eles de outra forma. Jesus conhecia muito bem os seus discípulos e procurava sempre a forma mais correta para lhe transmitir todos os seus ensinos. E é exatamente isso que Jesus continua a fazer, consigo e comigo. Olhemos ainda aqui para o verso 29 e depois continuemos a ler no verso 30. Disseram-lhe os seus discípulos: De facto, agora falas claramente e não por comparações. Agora vemos que sabes tudo, até sabes aquilo que te queremos perguntar. Por isso, acreditamos que tu vieste de Deus. Aqueles apóstolos, discípulos, foram de facto alvo de uma longa aprendizagem. Ao longo destes 3 anos que eles estavam com o Mestre, eles foram aprendendo acerca da forma como Deus tratava com eles, como Jesus ensinava aos seus discípulos, como Jesus se comunicava, como Jesus os levava a entender os princípios de vida que Ele queria transmitir, e tudo isso de uma forma muito prática. Os discípulos tinham a oportunidade de ver os ensinos de Jesus. Não eram ensinos teóricos, mas eram ensinos que tinham relacionamento com o dia a dia. Então, eles podiam ver claramente aquilo que Jesus Cristo estava a fazer na sua vida.
E dessa forma, eles chegaram a estas conclusões. Cada vez mais, eles entendiam claramente o ministério de Jesus Cristo. O seu crescimento espiritual foi lento, foi demorado, mas ao mesmo tempo foi consistente. Eles, quando Jesus partiu e subiu aos céus, eles deram continuidade à obra de Jesus e o fizeram de tal forma que houve uma grande revolução espiritual no mundo da antiguidade. E ainda hoje, esses efeitos se fazem sentir na nossa vida. No fundo, cada um de nós ainda continua a experimentar esta coerência da vida de Jesus e este testemunho vivido dos próprios apóstolos. Eles tiveram um crescimento espiritual lento, mas um crescimento espiritual consistente. Talvez você pensa que já cresceu muito espiritualmente, ou talvez você diz, mas eu nunca mais cresço espiritualmente. Deixe Deus fazer a obra, essa obra que só Deus pode fazer, de transformar o seu caráter. O crescimento espiritual revela-se numa mudança de caráter, numa mudança de atitude. Nós não podemos dizer que somos verdadeiros cristãos se os aspectos essenciais da pessoa de Jesus Cristo não se manifestam em nós. É essa transformação de caráter e de atitude que nos faz poder dizer que estamos a crescer espiritualmente. E o nosso crescimento espiritual é muitas vezes comparado por Jesus a pequenas plantas que vão crescendo lentamente. Não sei se você já reparou, quando olha para as plantas que crescem na altura da primavera, elas vão crescendo lentamente, sem que nós possamos dar conta. E de repente têm lindas flores. São lindos arbustos que estão ali com lindas flores. E nós nem reparamos no seu crescimento. Assim é o crescimento espiritual também. Nós vamos estando em relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, orando, meditando, estando em comunhão numa comunidade cristã onde é ensinada a palavra de Deus, numa igreja, e aí nós vamos tendo crescimento espiritual. E muitas vezes não reparamos nesse crescimento. Mas precisamos de dar espaço para que o caráter de Cristo se mostre cada vez mais em nós. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Transformar o seu caráter à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Voltando aqui ao nosso texto, vemos que Jesus Cristo conhecia bem os seus discípulos e sabia muito bem o que ia na sua mente, e eles próprios estavam a reconhecer isso, que Jesus conhecia, mesmo sem que eles perguntassem nada, Jesus já sabia o que ia no íntimo dos seus discípulos. Por isso Jesus lhes respondeu no verso 31. Vocês dizem que agora acreditam? Pois bem, vai chegar um momento, e já se aproxima, em que cada um vai fugir para seu lado e deixar-me só. Estas palavras de Jesus Cristo devem ter causado grande espanto aos seus discípulos. Eles estavam convictos da sua fé. Eles tinham feito uma grande declaração de amor a Jesus, dizendo que Jesus os conhecia, eles sabiam bem quem era Jesus, eles reconheciam que Jesus era Deus feito homem, e agora Jesus diz que eles o iriam abandonar. Estava-se a aproximar o momento da crucificação de Jesus, o momento em que os seus discípulos iriam fugir com receio de serem também presos e crucificados com Cristo. E eles iriam fugir e abandonar o Mestre. Mas mesmo assim o Mestre sabia disso. E sabia também que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele iria de novo reuni-los em torno de si, iria mostrar que Cristo de facto está vivo e é esse Deus triunfante, que triunfa inclusive sobre a morte e que dá poder aos seus discípulos, não por causa deles mesmos, mas por causa do poder de Cristo. E esse é o segredo do cristianismo. Não é que somos pessoas fortes, não. É que somos exatamente pessoas que reconhecem as suas fraquezas. E porque reconhecem as suas fraquezas, recorrem ao Deus Todo-Poderoso. O Deus que é infinito em recursos. E por isso nos tornamos fortes, não em nós, mas em Cristo. Esse é o segredo do cristianismo. Talvez você se considere uma pessoa fraca. Diz, eu não sou um bom cristão. Eu quero dizer que você está no bom caminho. Confesse isso a Jesus Cristo. Abandone o pecado pelo qual você diz não ser um bom cristão e deixe Deus transformar a sua vida. Quando você permite que isso aconteça, então você se torna uma pessoa diferente. E o Deus vivo e verdadeiro começa a habitar em si e começa a refletir a sua luz a partir de si para os outros. E os outros verão que Cristo está em si.
Eu tenho tido a oportunidade de presenciar muitas vezes esse tipo de situações. Pessoas que começam a conviver com a Palavra de Deus, pessoas que começam a deixar Cristo espelhar a sua luz neles e sem quase que eles se apercebam, eles começam a ser diferentes. Há uns tempos atrás, um jovem que eu conheci, um jovem que tinha problemas sérios de delinquência, é um jovem bastante violento até, mas começou a conviver com a Palavra de Deus conosco e começou a ver aquilo que a Bíblia ensinava. E é interessante ver o relato da pessoa que tomava conta dessa jovem dizendo: ele está diferente, ele agora já não responde tão torto como respondia, já não é tão agressivo como era há uns meses atrás. E eu quero dizer que isso não fomos nós que fizemos. Isso é o poder de Deus a agir na vida das pessoas. E temos testemunhos extremamente interessantes de pessoas que, quando começam a conviver com Cristo, se apercebem da sua fraqueza, se apercebem que necessitam de Deus, deixam Deus transformar a sua vida. E quando Deus transforma, Ele transforma definitivamente. O verso 33 deste capítulo 16 do Evangelho de João continua a dizer: disse-vos isso para que encontrassem a paz em mim. Têm muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Esta é a paz que o homem procura e não encontra. Esta é a paz que só Cristo pode dar. Todos nós conhecemos os problemas que o mundo vive, a violência, o ódio, os tráficos de armas, as guerras, a prostituição, tanta desgraça, miséria, crianças maltratadas, abandonadas, famílias destroçadas. E isto é terrível quando nós pensamos nisso. Quando nós pensamos na fome que existe no mundo, as pessoas que morrem porque há pessoas que se querem aproveitar da desgraça dos outros, isso é terrível. Mas só a paz de Cristo pode inundar o nosso coração. Só a paz de Cristo pode transformar um ser violento e odioso em alguém que pode amar até os inimigos. Isso não está em nós, não está na nossa capacidade nem na sua. Está no facto de você dizer: eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. Por isso Jesus diz que eu vos falo disto, eu vos deixo a minha paz. Eu vos deixo porque vocês na mão do mundo vão sofrer, mas tenham coragem porque eu venci o mundo. Cristo manifesta todo o seu poder quando Ele declara isto: eu venci o mundo. Você está disposto a dizer isso acerca de Cristo? Eu venci o mundo. Você está disposto a dizer que Cristo venceu sobre esse pecado que o escraviza? Talvez você está a viver uma situação na sua vida que detestaria que ela tivesse acontecido. Não queria que ela tivesse acontecido consigo. Entregue isso nas mãos de Deus. E diga: Jesus Cristo, Tu venceste o mundo. E por isso eu entrego esta situação nas Tuas mãos, para que Tu possas sanar este problema na minha vida. Eu entrego porque Tu morreste na cruz. Tu na cruz conquistaste a vitória para mim. A vitória, esta vitória que vence o mundo, é de facto a nossa fé. E esta fé é alicerçada em Cristo. Por isso eu Te entrego todas as coisas nas Tuas mãos. Nós estamos a olhar para este capítulo 16 terminamos este capítulo 16 e vamos entrar no capítulo 17, onde vamos encontrar aqui a oração sacerdotal de Jesus. Até aqui, até este capítulo 16, o final dele, Jesus vinha a dar instruções aos seus discípulos. No entanto, a partir de agora, Jesus Cristo vai dirigir-se ao Pai em oração. Vemos Jesus a interceder pelos seus discípulos e pelos cristãos em geral de todas as gerações. De acordo com a palavra de Deus, Jesus é o nosso advogado e o nosso intercessor. A Bíblia diz que Jesus continua a orar por si. Ele ora constantemente pelos seus discípulos, por todos os discípulos de todos os tempos, de todas as raças, de todos os continentes. Jesus está a orar. E esta oração é de facto muito profunda da parte de Jesus Cristo. Ele continua a interceder por nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus não pode fazer uma oração para si mesmo, porque Ele não tem pecados. Mas este é um modelo de oração que Ele queria que você e eu pudéssemos praticar. Agora, aqui no capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus vai orar ao Pai, falando de pai para filho, ou melhor, de filho para pai, tendo esse relacionamento e ouvindo aquilo que o Pai lhe está a dizer e então comunicando com o Pai. Temos aqui, de facto,
profundos ensinos neste capítulo 17 do Evangelho de São João, sendo de facto um ponto alto deste Evangelho. Aqui Jesus fala com o Pai, intercedendo então a favor de cada um de nós. Temos notado que o Evangelho de São João vem num crescendo de importância. Cada capítulo que passa se torna mais profundo e mais sério nesse relacionamento entre o Pai e o Filho. O clímax é exatamente aqui, neste capítulo 17. É como se estivéssemos a subir uma bela montanha e chegarmos ao topo dessa montanha. E é isso que o evangelista faz ao longo do seu evangelho, caminhando capítulo após capítulo na subida desta montanha. E o capítulo 17 é esse topo. Vemos aqui o Deus Filho como o sumo sacerdote, intercedendo pela sua igreja e por cada um de nós. Jesus fez isto, orou pelos seus discípulos várias vezes. Inclusive na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus continua a interceder por cada um de nós. Por isso este capítulo 17 é profundo e o verso 1 diz: Depois de ter falado desta maneira, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a minha hora. Mostra a glória do teu Filho, para que ele mostre também a tua. Vemos como Jesus Cristo está consciente do momento que está a viver. Ele sabe que em seguida vai se entregar por si e por mim. Vai ser crucificado, vai ser levantado naquela cruz para que os pecados da humanidade fossem perdoados. Por isso ele diz: Pai, chegou a minha hora. E vemos que Jesus Cristo, ele nem só por um minuto perdeu o sentido da sua missão. Ele sabia para o que tinha vindo e agora estava pronto para cumprir a sua missão. Ele quer então glorificar o Pai com as suas atitudes. Esse deve ser o desejo do nosso coração também. Glorificar o Pai em tudo o que nós fazemos. Na nossa vida e no nosso dia-a-dia, devemos ter esse sentido de missão, cumprindo tudo aquilo que Deus nos destinou. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.